Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Vamos para mais um encontro nosso. Hoje é a nossa quarta aula aqui na nossa turma maravilhosa do sexto ano. Aliás, nossas turmas, do sexto ano. E, como eu tenho dito, enquanto ainda não podemos nos reencontrar presencialmente na nossa escola, vamos nos reencontrando ainda que à distância, tá? Assistindo às aulas, fazendo as atividades, interagindo com a professora, interagindo com os colegas, tirando as dúvidas, aprendendo, fazendo leituras, aprendendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá? Hoje, qual será o nosso tema de hoje? Coloquei essa imagem, eu retirei essa imagem da internet. Observem a imagem. E esse é o tema que nós vamos conversar um pouco sobre ele hoje. Pandemia. Eita, será se vocês já ouviram falar essa palavra? Será se vocês já ouviram falar a palavra pandemia? Vamos conversar um pouco sobre isso a partir de agora. O que você entende por pandemia? Vou começar fazendo essa pergunta. Quando você ouve a palavrinha pandemia, o que você lembra? O que você entende? O que você compreende por isso? Vamos lá, vamos refletir um pouco. Bem, meus queridos alunos, uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande quantidade de regiões do globo, no globo terrestre. Ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área geográfica. Quer dizer, a pandemia ela se caracteriza por isso, por ser uma doença que se espalhou por vários países ou mesmo vários continentes, que não está limitado a apenas um local, apenas um determinado lugar, tá? O que caracteriza uma pandemia não é ser uma doença grave, muito grave, ou não ser grave. O que caracteriza uma pandemia é o fato de se espalhar, da doença ter se espalhado por vários países ou mesmo continentes. E simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso é uma pandemia. É ter uma doença aqui no Brasil e a mesma doença lá na China, a mesma doença, lá nos Estados Unidos, a mesma doença em tantos outros países e ao mesmo tempo. Isso é uma pandemia, isso caracteriza uma pandemia, tá bom? Então, nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. E o caso mais recente que nós temos, é claro, que é a pandemia da Covid-19, decretada agora em 2020, que é do conhecimento de todos nós. Por que nós não estamos tendo ainda as nossas aulas presenciais? Devido à pandemia da Covid-19, não é isso? Então, todos nós sabemos. O que é uma pandemia? Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo, de maneira simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo. Isso quer dizer que em vários países e continentes essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. Então, isso é uma pandemia. Não diz respeito à gravidade da doença, mas ao fato da doença estar se expandindo simultaneamente, ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo. Tá bom? Vamos continuar? Lancei uma perguntinha para os meus queridos alunos. Pandemia e epidemia são sinônimos? Ou seja, tem o mesmo significado? Vocês acham que tem? Tenho certeza que vocês já ouviram a palavra pandemia, é claro, e também já ouviram a palavra epidemia. E aí, são sinônimos, sim ou não? Coloquei aqui uma imagem para vocês, retirei da internet essa imagem, coloquei aqui para a gente olhar. Essa imagem aqui representa uma pandemia. A doença ela está aqui em vários lugares do planeta Terra. Não apenas em um país e não apenas em um continente, mas em vários locais. Isso aqui está representando, gente, uma pandemia. Tá bom? Vamos continuar?
voltando aqui para a nossa pergunta. Pandemia e epidemia são sinônimos? Têm o mesmo significado? Gente, epidemia, meus amores, e pandemia não tem o mesmo significado, são diferentes, tá bom? Epidemia e pandemia são dois termos diferentes que não devem ser utilizados como sinônimos, quer dizer, não devem ser utilizados como tendo o mesmo significado, porque não tem. Quando falamos em epidemia, nós estamos nos referindo ao aumento de casos de uma doença em uma região que excede o número esperado para aquele período do ano. Já as epidemias, elas podem atingir municípios e até mesmo todo um país. Já no caso da pandemia, né, observa-se a distribuição da doença por diferentes países, que é o que eu acabei de falar. Diferentes países. A pandemia se caracteriza por uma doença e está se espalhando simultaneamente por diversos países ou até mesmo continentes. Pandemia também tem um significado diferente de endemia. Não sei se você já ouviu falar a palavra endemia, mas a palavra endemia também é diferente da palavra pandemia, tem significado diferente. As endemias, elas se classificam por doenças, por serem doenças que se encontram em uma determinada zona de maneira permanente durante anos e anos. Por exemplo, a dengue. Durante anos e anos pode existir essa doença em um determinado local de maneira permanente. Isso caracteriza uma endemia, tá bom? As epidemias são classificadas quando existe um aumento de casos até um máximo de infecções e depois uma diminuição dos mesmos. Os dois se diferem da pandemia, que a grosso modo ocorre em todo um continente ou em todo o mundo ao mesmo tempo, tá bom? Vamos continuar? Lancei mais uma perguntinha para os meus amores do 6º ano. Qual a pandemia mais recente? Eu tenho certeza que vocês sabem que é claro que a Covid-19 é a pandemia mais recente, né? Daqui do ano de 2020. Foi declarada, né, pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. Essa doença é causada por um novo tipo de coronavírus, o qual desencadeia sintomas respiratórios. Todos nós sabemos disso. Os principais sintomas são febre, tosse, dificuldade para respirar. A doença pode levar à morte, sendo especialmente preocupante ao atingir idosos, pessoas com problemas de saúde, como problemas cardíacos e diabetes. Bom, isso que é interessante. Além da Covid-19, outra pandemia recente, nós tivemos outra pandemia recente, foi a gripe H1N1. Né? Essa pandemia ela ocorreu em 2009 e ela finalizou em 2010. Graças a Deus, né, nós temos a vacina. Contra H1N1 existe a vacina. Para a Covid-19 ainda não existe a vacina, mas para H1N1 já existe a vacina, né, liberada gratuitamente para alguns grupos, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo o mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há 2.000 anos. Vamos relembrar alguns casos mais famosos? Então, meus amores, nós estamos nesse momento diante de uma pandemia, né? A Covid-19. Mas o que eu estou trazendo para vocês? Estou trazendo para vocês que essa não é a primeira pandemia, né, que a humanidade enfrenta. Não é, existiram várias outras pandemias e nós vamos relembrar alguns casos mais famosos, tá bom? Vamos lá? Peste de Justiniano, será se você já tinha ouvido falar? Vamos lá, um dos primeiros casos de pandemia registrados é esse, peste de Justiniano, acontecida por volta de 541, já depois de Cristo, se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino, provocada pela peste bubônica transmitida através de pulgas em ratos contaminados. A enfermidade matou, gente, cerca de 500.000 a 1 milhão de pessoas.
apenas em Constantinopla, espalhando por Síria, Turquia, Pérsia e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Olha que interessante. Você sabia disso? Está aprendendo agora se não sabia, né? Peste negra. Essa aqui é famosa. Tenho certeza que você já ouviu falar. Em 1343, a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia, que assolou em sua totalidade os continentes asiático e europeu. Qual foi essa pandemia? A peste negra. Com seu auge até o ano de 1353, ainda apareceu de forma intermitente até o começo do século XIX. Lembrando que o século XIX começou em 1801 e terminou em 1900, né? Então, essa peste negra, ela matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Outra pandemia, a gripe russa. Em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe, que se espalhou pela Ásia, Europa, África e América, que é o nosso continente. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada, com detalhes, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo e chegando até o Rio de Janeiro, aqui no nosso Brasil. Ao todo, 1 milhão de pessoas morreram por conta de um subtipo da influenza A. Isso aqui nós estamos falando da gripe russa, uma outra pandemia que já existiu. E a gripe espanhola, essa aqui é conhecida também, aconteceu em 1918. Causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, segundo os estudiosos, as pesquisas, afetando não só idosos e pacientes com sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos, com possível origem nos Estados Unidos. Apesar de receber esse nome, gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha, tá, gente? Não surgiu na Espanha. Possivelmente surgiu nos Estados Unidos. Essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 mil brasileiros. Com outras variáveis durante o século XX terminou agora há pouco tempo, no ano de 2000, a gripe ocasionou surtos pandêmicos nos anos de 1957 e 1968. Já em 2009, recentemente, uma variação da gripe suína, anteriormente evitada na década de 70, assolou a América do Norte, Europa, África e Ásia Oriental, que nós estamos falando da gripe espanhola, uma outra pandemia que aconteceu no começo do século XX. Lancei mais uma perguntinha para os meus queridos alunos. Há alguma semelhança e diferença entre a pandemia do novo coronavírus, que é essa que nós estamos enfrentando agora, e outras pandemias que afetaram a história mundial? Existe alguma semelhança e alguma diferença? Aguardo a resposta de vocês. Pandemias na história mundial, mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. Um primeiro ponto a se observar se deve ao fato do temor da população às doenças ter ligação direta com os primeiros métodos de prevenção. Então, algo em comum no comportamento humano é, com toda certeza, o medo, o medo do desconhecido, o medo de uma doença que surgiu desconhecida, as pessoas ficam com medo, então as pessoas começam a encontrar maneiras de se prevenir, métodos de se prevenir. Durante a peste negra, que nós acabamos de ver, a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, herdado lá do Velho Testamento da Bíblia, como tempo de isolamento para surtos de hanseníase na antiguidade. Então, nós sabemos que há muitos anos atrás, a hanseníase, ou lepra, como era conhecida nos tempos bíblicos, não tinha cura. Então, a pessoa que tinha essa doença da hanseníase, ela ficava isolada, porque era uma doença altamente contagiosa e sem cura.
Então, durante o período da peste negra, a cidade de Veneza adotou esse método, né, esse conceito de quarentena, né, herdado lá do Velho Testamento na Bíblia, para isolar as pessoas, para evitar, né, a proliferação da doença. Ok, meus amores? Entretanto, outra herança que não é boa, né, dos surtos de pandemia, que se repete a cada novo caso, não é justamente uma vantagem, não é justamente algo bom, né? Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando à crendice popular ou informações falsas para se prevenir. Isso, na verdade, não é algo bom, mas às vezes as pessoas têm tanto medo e querem se prevenir de qualquer forma que elas acabam dando crédito à crendice popular, a algo que realmente não tem comprovação científica, certo? Gripe espanhola na Bahia. Sobre a gripe espanhola na Bahia, a historiadora baiana Cristiane Maria Cruz de Souza declarou em sua tese. Vamos ver o que essa historiadora disse. Aconselhava-se a população a precaver-se, fazendo uso de limonadas, aspirina, quinino, evitando contato com os doentes. A limonada era prescrita em virtude do teor de vitamina C. Que semelhança com os dias de hoje, né? O que podia contribuir para aumentar a imunidade. O quinino era tido em todo o país como preventivo da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente ineficaz. Os outros remédios eram analgésicos e febrífugos, que só teriam valia para atenuar os sintomas dos já acometidos pela doença. Então, aqui era a maneira, né, que as pessoas buscavam de ficarem curadas ou aliviadas dos sintomas. Hoje, nos dias de hoje, as recomendações que nós temos hoje de prevenção à Covid-19 tem foco total em isolamento, que é o que nós estamos fazendo, né? Isolamento social, e em maiores cuidados higiênicos. Primeiro passo, quase universal, para impedir a proliferação das enfermidades. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais, geográficas, as pandemias, que é o que nós estamos falando, costumam resguardar alguns pontos em comum, como o caos social, as mudanças de comportamento e disseminação de informações falsas, que são as famosas fake news. Olhando para trás, fazendo essa reflexão que nós fizemos, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais nas pesquisas científicas, os estudos e os profissionais de saúde. Afinal, mesmo com um histórico tão grande de pandemias, ainda temos muito que avançar para impedir que esse tipo de fenômeno volte a assolar de forma terrivelmente fatal a humanidade. Então hoje, essa foi a nossa aula, essa reflexão acerca de pandemia, aprendemos um pouco o que significa realmente a palavra, o termo pandemia, que é diferente de epidemia, que é diferente de endemia. Aprendemos que estamos sim enfrentando uma pandemia, com fé em Deus venceremos, e que devemos estar nos guardando, né? Nos protegendo, seguindo as orientações, certo? Então, aprendemos também que essa pandemia que estamos enfrentando não é a primeira na história da humanidade, existiram várias outras, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ler, eu vou mandar esses slides para vocês em PDF, vocês vão receber, após vocês receberem a videoaula, vocês vão receber esses slides e vão receber a atividade, tá? Em arquivo PDF, para vocês estarem fazendo, ok, meus amores? E como sempre, como tenho dito sempre, tem até a segunda-feira para me entregarem, tá bom? E vamos nos comunicando, tirando as dúvidas, interagindo e aprendendo cada vez mais. Estou à disposição de todos vocês. Então, fiquem em casa, lavem as mãos. Se precisar sair, usem as máscaras, né? Tenham cuidado, estejam protegidos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo.